Eu queria... Boa noite. Boa tarde, boa noite. Eu queria cumprimentar primeiro, porque hoje é dia dos professores, quero cumprimentar as professoras e os professores. Quero dirigir aos que estão agora começando a dar aula ou acabando de dar aula pelo Brasil inteiro, o agradecimento de todos os brasileiros por isso, pelo fato que vocês têm uma das mais nobres funções, que é dar aulas para os nossos jovens, para as nossas crianças. Agora, daqui a pouco eu pego. Eu vou pedir para vocês, para a gente dar uma sentadinha para o pessoal lá de trás poder enxergar. Não, querida, eu não vou, eu não posso. Eu peço a compreensão do pessoal aqui da frente. Eu não posso fazer fotografia agora. Eu faço depois. Depois eu faço. Então eu queria falar a respeito para vocês do meu agradecimento. Eu vim também agradecer o apoio. Eu considero que esse é o mais honroso apoio que eu recebi durante essa eleição. E isso porque a educação é central no programa que eu e o Lula conduzimos até aqui. Mas ela é central daqui para frente também. Porque ela, para nós termos um futuro, para nós termos um Brasil melhor, menos desigual, um Brasil que consolida as suas transformações sociais, nós precisamos da educação. E precisamos também, para que o Brasil avance, para que o Brasil entre de fato na sociedade do conhecimento. Nós sempre dissemos, por conta da oposição falsa, da falsa oposição dos tucanos, que era, a nossa política era da creche ao pós-graduação. Eles sempre quiseram opor ensino fundamental, médio, é coisa do Estado. Técnico e universitário é privado. Essa é uma questão que nós não aceitamos. Para nós, o ensino público vai da creche ao pós-graduação e convive também com o privado. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui com dois ministros da educação. O ministro, ex-ministro e atual prefeito, Fernando Haddad. E o ministro Paim. Também fico muito feliz de estar aqui com a Maria Isabel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores aqui de São Paulo. Queria cumprimentar o nosso ex-ministro da Saúde, o querido Padilha. Vou cumprimentar também os presidentes das entidades estudantis.
a Virgínia Barros, da UNE, a Ângela Meyer, da União Paulista de Estudantes Secundaristas, a Bárbara Mello, da União Brasileira da UBS, a Karina Vitral, só um pouquinho, gente, da União Estadual de Estudantes de São Paulo, a Tamara Naiz, da Associação dos Pós-Graduandos. Cumprimento também os representantes de entidades sindicais, a Madalena Peixoto, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, ao Roberto Leão, da CNTE também, ao Wagner Freitas, da CUT, a Claudete, dos educadores, do Sindicato dos Educadores da Educação Infantil, o João Felício, da Central Sindical Internacional, o Cleiton Gomes, do Sindicato dos Profissionais de Educação Municipal de São Paulo, Valdemir Alves, das Instituições Federais de Ensino Superior, da Silva Helena de Lima, do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, Zezinho Prado, do Sindicato dos Funcionários da Secretaria de Educação de São Paulo. Cumprimento ainda Maria Margarida Machado, da Associação Nacional de Pós-Graduação. Um cumprimento especial aqui ao nosso pesquisador Miguel Nicoleles. Um abraço muito especial, Nicoleles. A Iori Líada, da Fundação Perseu Abramo. Cumprimento também a Cleusa Repúlio, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. O Oswaldo Barreto, secretário de Educação da Bahia. Luiz Augusto Pereira, do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Almérico Biondi, secretário da Educação Profissional da Bahia. Roberto de Souza Salles, reitor da Universidade Fluminense. Cumprimento ainda a Bia Bard, da Comissão Estadual de Assuntos Municipais, o Daniel, do PT, o Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Enéas, da Comissão Municipal de Assuntos Educacionais, o Francisco Fernandes, do Fórum Nacional de Educação, a Marilândia Frazão, do Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial, a Maria Selma Rocha, também da Comissão Nacional. Cumprimento os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas e tomo uma água porque ninguém é de ferro. Eu queria dizer para vocês algumas coisas muito simples. Nós estamos no final de uma eleição. Dia 26, todos nós aqui vamos ir para a urna. E lá chegando, nós vamos votar. Estará em questão o futuro do Brasil, não só nos próximos 4 anos, mas nas próximas décadas. Por que eu digo isso? Porque nós viemos, desde 2003, quando Lula assumiu a presidência, nós viemos consolidando transformações e direitos. Conquistamos muitas coisas. Todos aqui sabem que a educação, como nenhum programa social, foi prioridade do governo Fernando Henrique Cardoso no passado. Todos sabem que as universidades estavam sucateadas. Universidade Pública Federal estava sucateada. Sabemos que eles haviam proibido, por lei, o investimento
em educação técnica federal. Sabemos que eles condicionavam o gasto em educação aos ajustes fiscais e à política macroeconômica de arroxo que eles adotavam. Sabemos, muitos aqui viveram, outros não viveram com a mesma intensidade. Por isso, que na campanha nós temos de fazer duas coisas. Nós temos de comparar o que aconteceu, ver o que nós conquistamos e fazer dessas conquistas uma plataforma para mais conquistas. Eu tenho muito orgulho de ter sancionado o PNE. Por quê? O PNE podia ser chamado de PNEE. Vou explicar por quê. Porque é um Plano Nacional de Educação, perfeitamente. Mas é Plano Nacional Estratégico de Educação. Ele vai definir as nossas ações nos próximos anos. Eu tenho certeza que o Haddad e o Paim ficamos muito felizes. Por quê? Porque o caminho e o rumo que o governo Lula adotou, que o meu governo adotou, ele está em linha com o PNE. Está em linha. Mas, voltando à questão da eleição, são dois projetos que vão se enfrentar. Um projeto considera que a política social não é um acessório, não é algo que você põe num programa de governo ou numa ação de governo para colorir. Para nós, o que move a mudança e o que move o desenvolvimento do país é a política social. Essa é a diferença fundamental, o corte. Isso explica porque nós, ao contrário deles, nós fizemos uma política de valorização do salário mínimo. O nosso salário mínimo cresceu 73% em termos reais. Eles não. Eles achataram o salário mínimo. Nós fizemos uma política de emprego. Em 2002, quando eles saíram do governo, o Brasil tinha a segunda maior taxa de desemprego e quantidade, volume de desempregados. Eram 11 milhões e 400 mil desempregados. Só a Índia tinha mais desempregados do que a gente, 41 milhões. Eles nunca privilegiaram, nunca priorizaram a educação. Ontem, no debate, eu disse ao candidato que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais obrigou o Estado de Minas Gerais a um ajustamento de gestão por não destinar o mínimo constitucional para a área da educação. E que o cálculo feito era que eles deviam 8 bilhões de reais. Eles jamais priorizaram os gastos na educação. Nós não. Eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter feito a política mesmo da creche, a pós-graduação. Primeiro, nós fomos os primeiros a fazer com que o governo federal se flagrasse e passasse a investir em pré-escolas e creches. Eles não só não investiram, mas também tiraram, nunca colocaram dentro do Fundeb as creches. Nunca. Eu acredito que essa é uma das políticas de combate
a desigualdade mais importantes. Está aqui o Nicoleles. Nós sabemos o que é educar uma criança de 0 a 3 e a de 4 e 5. É fundamental, não é para as mulheres trabalharem, é também, mas não é sobretudo. É para as crianças, é para as crianças, é para atacar a raiz da desigualdade. Nós temos orgulho de algumas coisas e temos desafios em outras. Nós temos um grande desafio na questão do ensino médio. Nós temos esse desafio e vamos enfrentá-lo. Nós sabemos que nós devemos avançar muito no ensino médio. Temos de avançar, apesar de termos dado passos significativos na questão do ensino técnico. E esses passos foram possíveis porque nós acabamos, no governo Lula, com aquela lei que proibia construir. Hoje, eu, nos meus 4 anos, fiz 208 escolas técnicas. Fiz e entreguei. Nos 8 anos dos tucanos, eles fizeram 11. Eu não comparo a soma minha e do Lula com eles, porque é covardia. Covardia. Dá 422 a 11. Olha, gente, que 422 a 11 é dose. Tem uma coisa que eu acho muito importante dizer, além do ProUni, do FIES, que eu vou voltar, do Ciência Sem Fronteira, da expansão das universidades federais e dos institutos federais de educação. É a lei do petróleo, a lei que garante 75% dos royalties e 50% para a educação. No Brasil da época dos tucanos, havia um grande preconceito que falavam assim: pode investir em educação, mas o custeio não se pode fazer, não se pode gastar em custeio. Isto para a educação e a saúde é um escândalo, porque é fundamental gastar em custeio. Que custeio é esse? Eles chamam de custeio, genericamente, às vezes não, às vezes separa. O gasto com professores passou a chamar custeio. Toda a manutenção da estrutura escolar, manutenção de laboratórios, garantia de funcionamento. Quando a gente aprovou os royalties, eu tenho certeza que tem um foco. Nós vamos ter um dinheiro relativamente significativo, bem significativo. Daí porque eu sempre disse que eu acho que uma parte expressiva desses recursos tem de ser para se fazer uma política global de valorização do professor. O que é uma política global? Que eu quero discutir com vocês ao longo dos próximos anos. Ela é composta de 2 pilares. Um pilar que é a valorização salarial da carreira. O outro pilar que é a valorização da formação profissional. Formar na graduação e na pós-graduação. E garantir professores nas áreas que nós sabemos que hoje faltam. Principalmente física, química, biologia, matemática. Nós sabemos disso. Aí, uma questão também se coloca. Nós temos de infantilizar muito e valorizar muito o professor dentro da sala de aula. Nós temos de dar a esse professor o reconhecimento social do país. O país tem de valorizar, desde a professor e professora, alfabetizador, na idade certa, passando pelo professor da pré-escola e da creche.
a todos os demais professores do país. Por isso que eu acredito que um dos grandes passaportes para o futuro que o Brasil tem é o pré-sal. O candidato adversário adora falar mal do pré-sal. Adora. E ele diz sempre o seguinte: é uma coisa que eu quero falar com vocês, porque me preocupa muito. Vou acabar com o modelo de partilha. Vou voltar ao modelo de concessão. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: pelo modelo de partilha, quem achar o petróleo, seja que empresa for, fica com ele. Pelo modelo, desculpa, de concessão. Quem achar petróleo pelo modelo de concessão, fica com ele. Ele achou petróleo, ele fica com o petróleo, me paga um royalty. É assim que é na concessão. Por quê? Porque ninguém sabe onde está o petróleo, ninguém sabe quanto tem lá embaixo, e ninguém sabe a qualidade dele. Era assim até que a gente descobriu o petróleo. Mas aí nós descobrimos, nós sabemos onde está, quanto que é e a qualidade. Nós mudamos o modelo. Não é mais quem acha, explora e paga royalties. Agora, quem acha, reconhece que o petróleo é da União, dos estados e dos municípios. Mas não é o royalty que é da União. É da União o petróleo. É isso que é da União. Por isso é que vai dar dinheiro. Então, eu vou dar uns números para vocês verem o quanto dá de dinheiro. Tudo que nós temos de royalty até aqui, o governo federal, de direito que eu falo, tudo que nós temos de direito de royalties projetado por 30 anos, dá 125 bilhões. Pode ser uma conta um pouco conservadora, mas todas que eu farei será mais ou menos conservadora, no sentido que eu não vou aumentar o valor. Só na concessão de Libra, quando nós fizemos o leilão de Libra, nós vamos arrecadar, nos próximos 30 anos, 550 bilhões, num poço, num campo. 550 bilhões. Se a flutuação dos preços do petróleo se mantiver como essa que aqui está, ou até um pouco menor. Nos campos que nós passamos para a Petrobras, dá 650 bilhões. De que eu estou falando? De recursos para investir na educação e na saúde. 75 para 1, então você soma, dá 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Por isso que nós temos de discutir o nosso plano de aplicação na área da educação, na formação de professores, na valorização salarial do professor, como é que nós vamos reconstruir as universidades, como é que nós... É que vai caindo, né? Como nós vamos tratar a questão das creches da pré-escola? Sobretudo, vamos olhar para o Ciência Sem Fronteira, para o Pronatec, para as universidades e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Eu considero que as perspectivas que a educação tem no Brasil são excelentes. Nós, pela primeira vez, podemos dizer, tem dinheiro e ele está ali. O dinheiro está ali, nós sabemos onde está. Essa é uma diferença que é a maior diferença dos últimos anos, junto com todas as conquistas que nós tivemos. Espero muito de cada um de vocês. Espero muito. Espero, sobretudo, eu espero de vocês, nessa campanha, uma batalha sem tréguas.
casa a casa, pessoa a pessoa, quem vocês conhecem. Vocês têm a respeitabilidade de serem professores numa sociedade como a nossa. Uma sociedade diversificada, com diversidade cultural, mas que respeita e tem de respeitar cada vez mais o professor. Eu quero saudar o pessoal que está aqui nos acompanhando num salão ao lado, via internet. E também, via internet, nos acompanham o pessoal no Ceará. Uma boa noite para o Ceará e uma saudação. No Distrito Federal, salve Distrito Federal. No Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Dirijo a cada um de vocês. Nós não podemos deixar que volte aquela política de concentração de renda, de desprezo por uma parte da nossa população. Recentemente, esse desprezo se manifestou. E eu quero aqui manifestar o meu repúdio à visão preconceituosa contra aqueles que votaram em nós, aos Nordeste. Elitista, a gente sabe que eles sempre foram, só não precisavam exagerar. Quero também dizer uma outra coisa para vocês. Eu tenho certeza que daqui até o dia 26 vai ser uma permanente, eu não chamaria guerra, não, mas um permanente combate, uma permanente luta. Nós com a verdade, eles com a mentira, nós com a esperança, eles com o ódio. É isso que vai ser. Eu nem estou falando muito hoje aqui no meu governo, porque teve gente aqui que falou melhor do que eu, muito melhor. Então faço minha as palavras dos que me antecederam. E fico muito feliz de ter você junto de mim. Tenho também a convicção que é por causa dessa força que emana de vocês que nós vamos ganhar dia 26. E contem comigo para continuar transformando esse país. Um beijão e um abraço.